Bom, pessoal, retornando aqui, eu, professor Carlos Azeitona, juntamente com o professor Ariete, conversando, batendo um papinho sobre a disciplina de História na BNCC. Bom, professora, já fizemos um pequeno comentário, né, em relação da didática em questão das professoras dos anos iniciais, dos professores, né, no geral, dos anos iniciais. A gente percebe, né, que muitos professores, né, não são formados em História, né, ou em outras disciplinas, né. Diferente de outras disciplinas, como arte, talvez, educação física, né, que já são os professores já especialistas da área, né. Que sugestão de didática, professora, assim, na questão da prática mesmo, a professora poderia nos dar, levando em consideração os verbos, né, das habilidades do 1º ao 5º ano? Então, a formação do professor, né, ela pode ser suprida primeiramente com um bom material didático. É claro que isso depende das políticas das escolas, sejam elas particulares ou públicas, de que tipo de material, que linha vai se seguir. O leque de opções que o PNLD, por exemplo, fornece para as escolas públicas é um leque bem grande. E com materiais bons, escritos, né, por boas editoras, enfim. Essa é uma possibilidade, é uma saída. O protagonismo do professor em buscar o conhecimento. Então, hoje, por mais que ele more no interior profundo, como diria o Vinícius de Moraes, né, lá no interior profundo, ele tem condições hoje com a internet de buscar elementos, né, que estão aí disponíveis na internet mesmo para serem usados. Outra coisa, é claro que é importante que as escolas disponham formações continuadas para esse professor, para que o professor... Eu não gosto de usar a palavra atualização, porque parece que o professor está ultrapassado, não é nesse sentido. Mas é de fornecer, assim, cada vez mais elementos que agreguem a esse trabalho. Hoje, o que está muito pegando bastante é o sistema STEM, né? Em que você tem desenvolvimento de ciências, desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento da área de engenharia com a robótica, e o desenvolvimento da matemática. Então, e isso a gente está trazendo mesmo para as áreas que não têm o domínio desses conhecimentos. E é possível com videozinhos pequenos, e, enfim. O trabalho do professor aqui é um trabalho de protagonismo mesmo, de construção do conhecimento e de como ele vai trabalhar com esse aluno. Se ele não tiver um bom material que ele possa adotar, né? Aí vai desse conhecimento individual mesmo. Seria interessante que as escolas, eu acho que o trabalho do pedagogo nas séries iniciais é muito importante, que o professor, você disse, o professor de história do ensino médio está até dando aula para os pequenos. Mas a linguagem é diferente. Completamente. A linguagem é bem diferente e o entendimento dessa criança é um pouco diferente. E são gerações também muito diferentes hoje. Então, a tendência daquele professor que quer ensinar o aluno, ainda no método lá, como ele aprendeu, esse já é complicado, porque existem outros caminhos. E é a busca desse professor em buscar outros caminhos, né? Bom, verificamos aí, pessoal, a questão da didática, né? O que a gente percebe também as pessoas, como diz o próprio tema habilidade, né? Que nada mais do que um verbo, né? É a ação que deve ser feita, o próprio verbo está dizendo o que deve ser feito. A questão dos conteúdos, né? Mais o conteúdo, né? Que vem a ser os objetos de conhecimento, né? E o principal que eu vejo até nos anos iniciais, né, professora? O contexto, mas o contexto do aluno. Do aluno. É aquela linguagem do aluno. Pegando aluno do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano. Não a linguagem do professor. Recai no Gilberto Freire. Né? Gilberto Freire não, do Paulo Freire. Né, recai no Paulo Freire de você pegar aqueles elementos que fazem parte do cotidiano do aluno para ensinar o aluno. É claro que, mas o próprio professor também funciona dentro desse método. Você falou dos verbos das habilidades. Os verbos estão colocados lá muito claros de buscar, explorar, compreender, definir, elaborar, discernir. Existem várias possibilidades daquilo que você pode incentivar.
experimentar, né? Então, o uso desses verbos é fazer dos verbos uma prática, né? E percebe-se, né, pessoal, que, principalmente nos anos iniciais, primeiro e quinto ano, tem muito verbo identificar. Identificar. Né? Então você vê que o identificar é quase em todos os anos e aí maciço, né? Depois, se quiser, posso mostrar que a gente também fez contagem de verbos, como colocamos indicadores em tudo, né? Então fizemos contagem de verbo, que verbo está predominando. E eu digo isso, professores e professoras, porque uma das coisas que eu vejo, Ariete, é assim, geralmente na educação, nos anos iniciais, né? Geralmente tem uma coordenação, geralmente a coordenação dos anos iniciais é a mesma, talvez, da educação infantil, né? Que está muito próximo ali. E aí, geralmente, existe uma coordenação para os anos finais e médio, né? Grandes escolas, claro que tem separado, né? Mas geralmente pequenas escolas tem essa composição, né? Quem é educação infantil fica lá, educação infantil e tal, e quem é... Beleza. Percebe-se a questão dos planejamentos dos professores, que me preocupa muito, professora. Eu sou a favor de planejamento. Sim. Né? Porque quando você planeja, claro, planejamento é uma coisa engessada, mas o que eu não consigo entender, professor, é aquele planejamento que você só muda o ano. Né? Muda o ano, dá o enter e manda, salva, né? E manda para a coordenação. Daí para a coordenação serve como só checklist. Entregou? Não entregou? Não entregou? Não entregou. Né? Uma sugestão, se é que me permitem, né? Nas nossas práticas didáticas, né? Nas nossas licenciaturas, as professoras falavam, separe o quadro, né, em duas partes, e lá no canto superior esquerdo você coloca seu nome, coloca sua disciplina, o que você vai trabalhar. Né? Legal, interessante, mas eu vou um pouco além. Né? Coloca o verbo. Né? Até para uma questão do PNL, programação neurolinguística, dessas molecada, né? Tem o auditivo, tem o visual, tem o sinestésico e tem o digital. Sempre lembrando que digital não é uma coisa de informática, é uma coisa de metodologia. Né? Então, quando a professora coloca lá no quadro, né, aquele verbo, né, independente do primeiro ou segundo ano, mas nos anos iniciais, a aula dela estará focada nesse verbo. Porque senão o que acontece? Até a gente vê numa avaliação, vamos pegar do quinto ano, né, até para uma prova Brasil, seja lá o que for, as pessoas se preocupam com o conteúdo apenas, e não com essa habilidade, né? Que daí assim, mas eu ensinei isso, né? Aquela famosa discussão que existe na sala dos professores, né? Eu ensinei isso, ele que não aprendeu. Ora, eu não sou nada auditivo, eu sou visual e sinestésico, né? Isso predomina na minha linguagem, né? Então, se eu ficar numa palestra 10, 15 minutos, já começa a me dar uma coceira, que eu já tenho que mexer em alguma coisa, porque eu não tenho paciência para isso, porque é a forma de comunicação que não está servindo o auditivo. E geralmente quando vê nessa faixa que essas criançadas elas têm uma energia tremenda, né? Só querem dar aula só para auditivo, tipo, fica quieto que eu estou falando, senão você não vai aprender. Tá? Eu ficava quieto na sala e não aprendia, porque eu não sou auditivo. Né? Se me colocasse para manusear, fazer isso, fazer aquilo, né? Então eu vejo assim, de suma importância também a prática didática, né? Nesses anos iniciais, né? Da professora mudar, porque senão a criança vai estar totalmente dispersa, ela pode ficar até quieta, que a professora mandou ela ficar quieta, mas não está nem aí com a disciplina, né? E aí a criança pode ir mal na prova, aí a família geralmente se preocupa com nota e não se preocupa com aprendizado, e a própria base diz direito ao aprendizado. Em nenhum momento a base diz direito à nota. Nota azul, nota vermelha, né? Então, só, como a professora falou, né? Então, é interessante verificar, professores, né? Quais são os verbos que estão sendo utilizados, até facilita para o planejamento, né, professora? Facilita o identificar, é importante, porque quando você olha, eu já fiz exercícios assim para alunos mesmo, de colocar várias imagens para eles identificarem. No caso, era a imagem, a primeira era um tubarão comendo um helicóptero, a segunda imagem era a grávida de Taubaté, a terceira imagem era daquele viajante do tempo, né? Uma foto que... E a outra imagem era do 11 de setembro. Então ele tinha que procurar ali, somente 2 daquelas imagens eram verdadeiras. Isso, claro, uma atividade contextualizada, explicando o que era www, o que era plágio, o que era número de IP, o que é um avatar, né, para alfabetizar, fazer a alfabetização digital mesmo. E daí, na busca dessas imagens, era engraçado que todo mundo ia direto
na grávida de Taubaté, quando na verdade a imagem dela era verdadeira, porque, né, o comando era para dizer qual imagem, quais daquelas imagens eram verdadeiras. Então a do 11 de setembro e a da grávida de Taubaté. O que não é verdade na grávida de Taubaté é a barriga dela, né? Assim, a história que ela contou por detrás. Mas a imagem em si era uma imagem, então assim, de ensinar a identificar, a fazer um trabalho de leitura de imagens. Essa estou dando um exemplo assim corriqueiro. Claro. Mas a ideia é que o professor realmente atenda a esses verbos que estão colocados na habilidade, que é do incentivar a experiência, incentivar a buscar. Isso, eu acho que até próprio para o professor, no seu planejamento, quando ele tiver claro quais são os verbos que ele vai praticar a ação e quais são os conceitos, se o conceito está claro para ele, ele vai dar uma boa aula, independente de ter um bom material didático ou não. Eu não tenho dúvida disso, professor, sabe por quê? Porque quando fizemos as leituras dos planejamentos, né, de várias escolas aí circulando no Brasil, você via assim até coisa meio engraçada, né? Tá o verbo, né? Porque geralmente o objetivo, daí, coloca o objetivo que você quer. Associar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Recursos, né? Recursos pedagógicos. Quadro negro e giz e apagador. Esses eram os recursos. Mas daí, é um recurso, não deixa de... Professora, eu não estou questionando assim, você vai usar computador, talvez esteja no lugar, você não mora aqui, né? Você mora numa capital. Não, tudo bem. É um recurso. Mas você via que com o verbo, o que estava se pedindo naquele objetivo... É outra coisa. Não tinha nada a ver com o quadro e com o apagador e com o giz. Ninguém está falando da instalação, as questões físicas da escola. Se ela tem condição financeira ou não tem condição financeira, se é numa tapera, né? Se é num lugar fechadinho só que não tem nem lousa, que a gente já viu pelo esse Brasilzão, né? Que muitas escolas municipais e estaduais não tem, né? Não tem nem lousa, né? Não é nesse sentido que nós estamos comentando, né? A questão física, financeira da escola. Mas daí você vê, quando o professor pega lá, vamos pegar aqui a habilidade do 4º ano, né? EF04, HI 09. Identificar as motivações dos processos migratórios em diversos tempos e espaços e avaliar o papel desempenhado pela migração nas regiões do destino, né? Então você pode trazer figuras, você pode fazer relatos, trazer isso. Pronto, esse é o que você vai utilizar, né, para ensinar essa habilidade, né? E não, leiam da página tal a tal e respondam as questões. Eu ensinei a habilidade. Não, você deu um conteúdo por si só. O responder as questões é muito está dentro da caixinha, pressupondo de que somente uma questão pode ser feita em cima de um texto, por exemplo. Quando, na verdade, é uma questão que já vem com uma resposta já pré-anunciada pelo próprio texto. E não é essa a ideia. A ideia é sair o texto, ser o suporte, falando, né, no caso textual, ser o suporte para sair daqui e questionar outras coisas. Fazer esses links, que é essa coisa do hipertexto, linguagem de link, internet, ela tem que estar hoje meio internamente no professor também. Ele mesmo tem que estabelecer essas linkagens do que ele está falando textualmente, ou do filme que ele está passando, seja lá um filme, sei lá, Matrix, né? Que tipo de link ele vai estabelecer com a disciplina dele lá no Caverna de Platão, né? A discussão sobre a questão dos sistemas agora, os sistemas de controle. Então, saindo só daquela parte textual ou da parte dos recursos que ele coloca, para ele poder estabelecer e realmente cumprir esses verbos, né, que ele está propondo. Porque até verificamos também, comentaremos sobre os anos finais, mas só aproveitando esse gancho, que daí o professor fez a avaliação, né, ou a prova, né, como queira. Aí você pergunta aí, ele não sabe interpretar. Isso é uma palavra-chave, eu acho que para vocês também, né? Você vê todo mundo, por que ele foi mal na prova? Ele não soube interpretar a questão. Ou quando o aluno pergunta, né, professora, eu não entendi essa questão, faz parte da interpretação à prova, né? Aí você começa a entender esse tipo de prova avalia mais a aula do professor do que o aluno. Porque a prova, ela avalia o que o professor deu, o que ele colocou disponível para aquele aluno. Não avalia o conhecimento que o aluno tem.
né? Na verdade, é um caminho inverso aí nessas avaliações. É claro que a avaliação é uma discussão toda à parte, Sim. professor. Aí dá para passar dias discutindo só a avaliação, já tem teses né? e teses sobre isso, ninguém está querendo ser o dono Mas da verdade. ainda nas escolas ainda é aquela velha avaliação a pergunta, a pergunta, resposta. E os alunos estão ficando mais ousados nas respostas, mesmo naquelas respostas fechadas, né? Sim. Qual é a função do coração? Sofrer. Aí isso já tá pendendo para o sarcasmo, não dá para perguntar dessa forma. Sim, bem essa. Bom, falando em coração, nosso coração está batendo a 1000 porque deu o nosso tempo aqui, né? Pessoal, aguardem. Você fala assim, a azeitona está sendo repetitivo, mas não é repetitivo, gente, porque as próximas perguntas aqui são muito interessantes aí para você, professor, para você, professora de história que está nos assistindo e também os familiares e, por que não, pais aí, né, vendo a nossa pergunta. Fique no próximo bloco, temos mais. Um grande abraço e até a próxima.